Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a glória e a graça de Jesus Cristo guarde os nossos corações e também os nossos sentimentos. É um prazer poder estar outra vez com os irmãos, para junto podermos dedicar parte do tempo para adorar e parte do tempo para poder interiorizar a palavra de Cristo. É a partir do que nós temos interiorizado é que na verdade somos conduzidos. Jesus ele foi muito direto exatamente nesse sentido. A palavra de Deus é que produz todas as respostas que eu preciso para a vida, todas. Às vezes eu digo, e às vezes pode até soar para algumas pessoas de forma estranha, mas tudo que eu preciso de resposta já está dentro. A mensagem e o louvor, elas às vezes na verdade um gatilho para isso que já está extremamente interiorizado possa ser produzido através do que eu estou vivendo e mediante as minhas necessidades. Mas a palavra precisa estar interiorizada. Então, como é um culto da palavra, eu deixo aqui um conselho. Leia a Bíblia. Eu não quero que você faça isso de forma muito corrida, mas é interessante que você leia a Bíblia e pense. Se você disser para mim que tem 15 minutos diários da sua vida para fazer isso, eu te aconselho a ler durante 5 e pensar durante 10. Sempre assim. Sempre pense mais do que você ler. Porque o que produz exatamente essas memórias eternas é o que eu penso a respeito do Cristo. Então, pense, compre, ou pegue algumas folhas e leia, e depois pense e escreva. Eu não sei se você vai passar um dia ou um ano lendo o mesmo livro, mas o que você precisa é ler a Bíblia e pensar sobre ela. E com certeza vai ficar nos escaninhos da tua alma tudo bem guardadinho. Quando as necessidades chegarem, elas estão exatamente onde precisam estar. Todas as respostas são mediante as minhas necessidades. Todas as vezes que as minhas pulsões se materializam, e o meu ser entra às vezes em colapso, ou ele entra quase que num coma, mediante os problemas da vida, é através dessa palavra que eu consigo continuar a viver. Não nada mais fora disso. Nós precisamos exatamente entender que é pela palavra que fazemos essa jornada. Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É extremamente interessante você fazer uma leitura da Bíblia. Não precisa ser de muitas horas, mas precisa ser diária. Então, troque aí, talvez você faça isso uma vez no mês, de forma extensiva. Faz o seguinte, dedique poucos minutos durante toda a tua vida, porque vai te conduzir para o que você precisa viver. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está no livro de Marcos, no capítulo 1, a partir do verso de número 9. Marcos 1, 9. E hoje eu quero pensar exatamente sobre uma coisa que eu vou chamar, que aqui agora eu estou dando título quando eu venho aqui, porque depois eles botam título lá, Então eu estou tendo que botar título, para não botarem títulos equivocados na medida que eu estou pensando. Então, hoje eu quero falar sobre entre feras e anjos, que é exatamente como a vida acontece. Entre feras e anjos. E Jesus é exatamente o grande sentido de tudo isso. E esse texto é extremamente interessante porque ele é muito sucinto. Mateus capítulo 4, ele é mais detalhista e ele nos dá exatamente as descrições de tudo isso. Mas Marcos, ele é extremamente objetivo. E eu optei por Marcos porque eu quero que isso seja também assim, bem sucinto aos nossos corações, e tudo o que acontecer a partir disso seja a produção do meu e do teu pensamento iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa forma de pensar esse evangelho. E esse é um momento extremamente interessante porque Jesus ele passa pelos processos naturais. Apesar de ser ele a resposta que todos os profetas e os salmos receberam,
apesar dele ser exatamente as circunstâncias básicas de toda a descrição do Velho Testamento, ser ele uma expectativa profética, Jesus ele não queima etapas, ele cumpre exatamente todos os processos. Até porque ele não precisava disso, mas eu sim. E eu entendo que eu não consigo ser quem eu preciso ser se verdadeiramente eu não entendo exatamente sobre o que eu vivo, sobre esse ambiente que produz as feras. Porque essas feras, elas às vezes sou eu mesmo e às vezes o mundo em que habito, o ambiente a que faço parte, a geografia que estou inserido. É exatamente esse produto que vem de encontro à minha vida. E Jesus, mesmo não precisando de passar por isso, mas sabendo que eu tinha toda essa necessidade, ele é conduzido pelo Espírito Santo a uma geografia extremamente diferenciada. E mesmo depois de ter ouvido coisas assim fenomenais, que parece que vai contradizer o sentido, mas era necessário esse mesmo Jesus estabelecer essas verdades para que eu e você pudessem entender que nossas vidas será a vida inteira entre essas feras, mas que também os anjos, no sentido do mundo espiritual, da graça, da glória, do poder do Evangelho, da transcrição da palavra, do sentido maior do Evangelho, estarão norteando os nossos sentidos. Esse momento, Jesus, ele passa por um processo extremamente interessante. E ele vai determinar exatamente o sentido. E eu gosto muito desse momento, porque, na verdade, ele passa pelas águas batismais. E ele ouve uma coisa fantástica. Diz que primeiro há um fenômeno que se manifesta uma pomba, como uma representação do Espírito Santo, mas que não fica somente nesse ambiente. Vai um pouco além, aí também logo em seguida, uma voz diz que esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E declara exatamente uma paternidade. Jesus ouve tudo isso. Jesus ouve. Ele está saindo de uma transição, de um cumprir. Ele está cumprindo um processo que era ser batizado. Ele foi ter com João, não só ele, muitos outros tinham ido ter com João. Ele desce as águas, assistem exatamente essa manifestação, se ouve essa voz, ele ouve, esse é o meu filho amado, e depois ele é levado para um lugar aonde ele vai exatamente experimentar algo muito maior do que si mesmo, porque ninguém consegue ser quem precisa ser se ele realmente não passar por essas tentações. Muitas das vezes nós oramos de forma errada. Nós oramos, às vezes, querendo nos entrar numa bolha, numa redoma, e nós não temos que ficar lá, nós temos que estar na vida. A nossa oração é que a palavra esteja interiorizado na alma, para que todas as vezes que esse mundo espiritual, ou as minhas pulsões se materializarem, essas pulsões chegarem, eu possa vencer a minha carne pelo poder da palavra. E não vai ser exatamente no isolamento espiritual que isso vai acontecer. Não é fora da realidade da vida que isso vai acontecer. Não é a partir de estar fora do contexto da realidade que vai acontecer. Não, ao contrário. Eu preciso ser conduzido a um ambiente da vida, quer dizer, aonde estiver a presença de Deus estará a minha vida, e aonde estiver Deus estará o meu coração. Mas isso não me impede de passar por dificuldades. E uma das coisas mais fantásticas desse momento é que quando diz aqui, olha, verso 9, e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E aí logo que ele saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito Santo como pomba que descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Definiu. A partir disso, não dá para entender como ser conduzido para um ambiente como esse. Mas esse é o grande sentido, que muitas das vezes foge da nossa realidade, porque ou eu entrego a minha vida por completo para o Espírito Santo, ou eu fico com ela
toda nas minhas mãos. Não há possibilidade de meio termo. Porque se Jesus sabe para onde estava indo, talvez tivesse que questionar. Se eu estou no lugar de Jesus, eu questionaria. Não. Depois de ter ouvido tudo isso, é o lugar que eu não quero estar. Mas o que eu precisava aprender com tudo isso? Que a geografia a qual nós estamos inseridos, irmãos, é uma geografia aonde nós cresceremos e aonde verdadeiramente eu entenderei quem sou eu mediante aquilo que eu vivo pela palavra. E como entender isso fora dessa dimensão? E uma das coisas interessantes é que quando tudo isso desenrola, depois dele ouvir tudo isso, e o Espírito Santo o conduz para esse ambiente, que na verdade o ambiente, não quero nem me ater exatamente ao sentido do deserto como um lugar de inóspito, como um lugar de sequidão, como um lugar de fome, sabe, como um lugar onde o frio é terrível durante a noite, o sol é destruidor durante o dia. Não. Para mim, o grande sentido desse é uma geografia que tenta negar a paternidade de Deus. Esse é o grande sentido. Ele é conduzido por um lugar extremamente difícil. Talvez houvesse outros lugares para ele ser conduzido, mas esse era, dentro da geografia do seu tempo e naquele momento, o pior lugar para estar. Não havia outro lugar para ele estar, pior do que aquele não. Principalmente, quando a paternidade de Deus será colocada em dúvida. E quase todos nós que aqui estamos, em algum momento das nossas vidas, já foi conduzida a uma geografia estreita, difícil, cruel, algoz, mortal, aonde a coisa que nós pensamos é que fomos abandonados. A orfandade vem de imediato, porque essas palavras que soam depois pelo próprio diabo, elas são dois ecos, e reverberam a partir do mundo espiritual e da minha própria natureza. Porque o mundo espiritual, ele vai sempre atuar a partir da minha própria natureza. Então, esses dois ambientes que nos habitam, eles vão sempre tirar proveito da geografia em que eu estou inserido. E se for nesse momento de dificuldade, porque a epígrafe diz que Jesus foi conduzido para ser tentado. Independente se eu posso definir ou não, mas como tal, ou eu afirmo, mas eu quero ser mais amplo, independente de se é para ser tentado, ser provado, ou para ter que vencer a si mesmo, ou vencer a sua carne, ou vencer o mundo espiritual, não importa. É terrível. E olha que parece que existe algo para contradizer, porque ele não foi lá por um tour. Não. Ele não estava lá por um tour. Ele não estava fazendo uma matéria para aquela televisão, como é que é? Geográfica Universal, sobre como é o deserto. Como sobreviver no deserto. 10 lições para ficar 40 dias vivo no deserto. Não. Ele está indo para um spa espiritual. Ele está indo para orar. Está indo para jejuar. E é o que eu menos quero, e você muito menos. Eu duvido que você iria fazer um jejum se você imaginasse que no final dele o cão estava de pé lá. Oi, olha quem está aqui. Opa, olha quem chegou. E não é um diabo que vem com chifre, que não vem com fogo. Ele aparece. Porque o diabo se apresenta de várias formas. Para pessoas se apresenta de olhos claros e cabelos longos. Para as outras se apresenta de bíceps bem definidos e coxas grossas. Cada um tem o diabo que espera e sonha, o que está pensando. O diabo se apresenta de todas as formas. E no caso de Jesus não é diferente, porque ele diz que ele aparece de forma natural, parece um iluminado. Mas não é o que ele representa, é o que ele impulsiona.
Por isso que abro o parênteses aqui e digo, cuidado com o que você anda vivendo, que pode ser um diabo, apesar de parecer um anjinho ou uma anjona. Só cuidado. Fica aqui já de graça, né? Não sei se é o Espírito Santo, não sei se sou eu, mas já fica aqui uma ideia, cuidado. Porque eles não têm aparência de fogo e chifre. Isso é só nos contos que tem. Na vida, não. Só que Jesus está indo para um espírito espiritual, ele vai para consagrar, ele vai, na verdade, para efetivar um ministério, ele vai para, estar preparado para todo que ele tem que viver. E ninguém, em sã consciência, numa lógica extremamente real e próxima, imaginaria no final de tudo isso que depois de tanto, quem me espera? Porque eu não iria também. Se eu descubro que no final disso o cão está lá, eu digo, não vou não. Para ser tentado lá depois de 40 dias orando e jejuando, é melhor ser tentado aqui. É a naturalidade. E Jesus chega exatamente no momento em que ele está ali, orando, jejuando. Ele está pensando. Eu não sei dizer o que ele orou e sob qual propósito que ele fez tanto jejum. Mas ele estava, porque no final não é sobre que sentido, mas é como o resultado se apresenta. Às vezes a gente está extremamente preocupado com que sentido que nós vamos fazer tais coisas no mundo espiritual, mas depois a gente aprende que não é o grande sentido, é o resultado, quando a graça se manifesta em forma extraordinária, num lugar inóspito, num lugar seco e produz vida. E não produz vida para o imediato, produz vida para sempre. Porque há coisas que eu vou passar uma vida inteira lutando contra, mas há coisas que eu venço de uma forma única e direta e nunca mais retorna. Porque cada um de nós tem as nossas pulsões, as nossas inclinações. E aí Jesus chega nesse momento. E aí o verso diz que 12, logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele chega nessa geografia. E ora e jejua. E ele passa uma longa temporada. Aí Mateus diz para a gente, e ele dá os detalhes desse momento, que Jesus sofre algo que é natural. Porque sempre as tentações da vida começam de forma natural. Não foi diferente com Jesus, não é diferente com a gente. Sempre ele começa que aparentemente parece ser mais fácil. Mas antes de tudo isso, ele primeiro sempre vai tentar pôr em dúvida a paternidade de Deus sobre a tua vida. A fala do diabo começa: se tu és filho de Deus. Mas ele ouviu ainda agora mesmo, 40 dias antes, ele ouviu que ele era o filho amado de Deus, e Deus tinha prazer naquele ambiente. Só que agora, o mundo espiritual, esse ambiente feroz, cruel e devorador, vai pôr isso em dúvida. Então a enfermidade vai pôr isso em dúvida na tua alma. Palavras negativas vão querer pôr em dúvida essa paternidade. Essa coisa que parece que não dá certo, parece que não anda, vai querer pôr em dúvida tal paternidade. Às vezes, o próprio contexto da religião, porque às vezes oramos e parece que não ouvimos, não temos resposta, vai pôr em dúvida essa paternidade. Mas o grande sentido agora, que a paternidade não é uma resposta de uma consciência, de uma maturidade, de uma adesão, de um símbolo. A paternidade de Deus não é algo que está extremamente atrelado ao ambiente, a uma esperança barato e pondo. Não, a paternidade de Deus é a
aquilo que vai, na verdade, definir os meus padrões espirituais a partir das respostas que eu vou dar em meio às tentações, às provas, lutas, qualquer coisa que você queira definir nessa noite. É sobre isso que não adianta ele tentar dizer que eu estou órfão. A orfandade, meu irmão, só cola para quem ainda não interiorizou a palavra de Deus. E olha, depois dele dizer isso, que ele diz: se tu és filho de Deus, ele então vamos atacar exatamente o sistema natural. Depois de 40 dias, ele tinha o quê? Fome. Ele tinha fome. Básico. Eu, por exemplo, já estava morto, lógico. 4 horas já fico em crise, mordo até a mim mesmo. Imagina 40 dias. Se eu ficar 4 horas, eu mordo até meu cotovelo. Não posso passar fome, né? Até porque também eu tenho um corpo a zelar. Não posso baixar dessa casa dos 90 mais. Agora eu estou consciente, assumir mesmo que eu sou, então não quero mais baixar dessa casa. Então, não posso passar 40 dias, eu não aguentaria. Jesus está 40 dias, ele tem fome. Extremamente básico e natural. Sabe por que muitas das vezes nós somos pegos de surpresa? Porque quase sempre hoje a gente está esperando um cão de chifre e fogo, ou nunca esperamos que ele venha exatamente naquilo que é extremamente natural para a gente. Extremamente natural. E é sobre essas pulsões naturais é que muitas das vezes nós falhamos nesse processo. Se tu és filho de Deus, faz o seguinte: transforma pedra em pão. Transforma algo sólido, rochoso, que se encontra em qualquer lugar, que faz parte de todo o sistema ambiental do mundo, sabe, que é comum, seja ela de grande porte, de pequeno porte ou fragmentos, sabe, se deixa levar, troque a minha paternidade por algo extremamente comum, que se acha em qualquer ambiente, que faz parte de algo extremamente simples. Ele pede a ele para fazer algo que estava extremamente fora do contexto a qual ele estava. O contexto de Jesus ali é deserto. O contexto é deserto. O que nos leva a crer é que o inimigo tem a pedra e ele oferece, porque ele está no lugar deserto. O que imaginamos no lugar deserto é muita areia. Ele não está no lugar deserto por falta de pessoas. Ele está no lugar deserto porque faz parte exatamente daquele ambiente geográfico. E ele oferece, está aqui, ó. Você está num lugar onde não é comum ter isso, mas eu posso te oferecer o que é comum. Toma pedra e transforma em pão. Dependendo da fome, ou dependendo de como a fome é enxergada, muitas pessoas trocam. É muito triste. Apesar de ser algo muito comum em toda a geografia do mundo, naquele lugar não era. O grande sentido é que o diabo sempre vai ter uma pedra, mesmo nos lugares que elas não existem, para poder oferecer para a gente uma troca. Põe em dúvida a tua filiação, põe em dúvida a paternidade de Deus. Eu tenho algo para que você possa transformar. Se fosse em outro lugar do mundo, ele faria assim: transforma areia em farofa. Mas ali tinha muita areia, então era fácil transformar em farofa. Se fosse em algum lugar que adora farofa ou farinha, transforma. Mas ele tinha algo, ele era muito mais sagaz.
Eu vou te oferecer aquilo que parece uma solução. Você precisa de pão. Eu te ofereço exatamente uma matéria sólida que pode ser transformada. Já é só transformar pedra em pão. E muita gente aceita. Principalmente porque, a princípio, vai resolver um problema natural: fome. Vai resolver um problema natural. Só que aí o que Jesus quer que eu e você entenda? Os nossos problemas naturais não serão resolvidos fora da palavra. E a resposta está na alma. Algo fantástico de Cristo, como eu te disse no início, na ideia introdutória, é que todas as respostas que eu preciso já está em mim. Ele diz: nem só de pão vive. Dá para esperar mais alguns dias com fome. Até porque aquele que me sustentou esses 40 dias, promovendo em mim esse jejum, me sustentará mais quanto for necessário, para que eu não precise negociar a minha integridade, negociar os princípios da vida. Você não tem que negociar os princípios do teu casamento, os princípios da tua vida espiritual. Você não tem que negociar os princípios da tua paternidade, nem da tua maternidade. Você não pode negociar princípio nenhum, porque você tem algumas necessidades e que parecem naturais. Deus nos traz aqui essa noite para falar para a gente: olha, temos nós o poder da palavra. Tendo a palavra na alma, Ele vai anular toda a ferocidade, tanto da minha natureza, quanto do diabo, e vai saciar o meu interior pelo pão da vida, que chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor. É sobre essa perspectiva. Porque é muito comum a gente pôr a natureza, às vezes, necessidades naturais. É porque falhou aqui, porque eu não era compreendido aqui, é porque não tinha carinho aqui, é porque não tinha atenção aqui. Todo esse tipo de, sabe, que as pessoas sentem essa distância, essas carências, debilitações, tudo isso é natural. Mas que tudo isso pode ser vencido. Claro que pode ser vencido. Porque transformar pedra em pão não era complicado para Jesus. Era fácil demais. Muito fácil. Mas entender que eu não quero a pedra, mas que eu quero o pão, é que às vezes é extremamente complicado para a minha consciência. Porque talvez pedra para pão seja algo muito rápido. Mas só pão, eu tenho que voltar do deserto. Eu tenho que preparar a massa. Eu tenho que esperar o seu tempo de descanso. Eu tenho que pôr ela num forno. Eu tenho que esperar assar, para depois eu poder realmente comer pão. Então tem por isso que há muitas pessoas que preferem coisas muito rápidas. Jesus quer que eu e você volte para casa hoje entendendo que a vida, nós queremos cumprir tudo na sua forma natural. E mesmo que tenha algumas necessidades que sejam extremamente básicas, nós não vamos ceder para as feras. Nem as que nos habita, nem aquela que nos ronda, que é o mundo espiritual. Não, nós vamos ficar com Cristo. Nessa primeira tentativa há uma frustração do próprio diabo. Jesus continua no mesmo ambiente. O cenário ainda não muda. O que muda agora é a performance, porque agora ele apela. Ele vai apelar. Já que Jesus tinha uma resposta extremamente direta e sabe, sem contestação, ele apela. Por quê? Porque quase sempre, não vou dizer totalmente, mas quase sempre, eu tenho fortes tendências ou fortes tentações de pôr em xeque, de novo, o poder de Deus. Quando passo por algum tipo de necessidade. É natural.
Por que então agora ele vai forçar a situação? Porque já que Jesus rejeita o pão, ele diz, então vamos fazer o seguinte, pode ter rejeitado o pão por uma questão extremamente de impulso, porque quase sempre, às vezes, parece que a gente rejeita algumas coisas por impulso, por uma adesão, ou até por uma fala extremamente organizada, que a gente já aprendeu, decorou, que não é real, não é que exista evangelho aqui dentro, palavra, é que às vezes eu tenho hábito, eu tenho jargões muito bem pronto, eu tenho hábito de fazer recitações, e às vezes parece, e ele força a situação, porque ele agora convida Jesus para um ambiente, e diz, olha, está escrito que você pode pular daqui, porque teus anjos receberão ordem, eles pegarão pela tua mão, e te levarás e conduzirás, e você não vai tropeçar. Não vai tropeçar. Ele força uma situação, porque agora é comum, como eu te disse, nós colocarmos em xeque tudo isso. Eu não consigo esperar. E às vezes nós estamos induzidos a querer, forçar uma situação. Eu já vi alguém dizendo que se tu és mesmo Deus, e se tu me amas, aí põe contra a parede. Aí Jesus, que prefere descer do que pular, e esse é um convite, é uma reflexão, esse é um convite ao tempo, esse é um convite à espera, esse é um convite a nos livrarmos do imediatismo, a nos livrarmos do milagre instantâneo, fast food, das bênçãos que não chega, porque para se frustrar é 2 tempos. Eu no outro dia liguei para o irmão, irmão, você sumiu, irmão? Cadê você? Ele, pastor, depois que eu virei crente, que eu nem sabia que crente virava, né? Mas depois que eu virei crente, tudo piorou. Aí eu falei, tá bom, tem que entender 2 coisas, como que vira crente e como isso piora depois dessa virada. Até imaginei um passarinho que muda, né, que vira. Vamos lá, sentar. E não precisamos conversar muito tempo, e eu percebi que o que ele tinha era alguns preconceitos, porque ele chegava tarde da noite doidão, e ligava a televisão, e às vezes tinha alguém rouco lá falando para ele, se você der R$1.000 para Jesus, você ganha 1 milhão. E ele veio para cá achando que era assim. Eu vou pular. Aí Jesus está falando, não é para pular, é para descer. Não adianta dar R$1 para Jesus para ganhar 1.000. Tem que trabalhar. Tem que economizar. Tem que aprender a administrar o que Deus tem dado. Tem que ser fiel. Há uma série de outros eventos. Se fosse fácil assim, pulava de cabeça. São sobre essas forçações que as feras, tanto da alma quanto do mundo espiritual, nos quer fazer acreditar. Aí eu entendi que, na verdade, ele achou que chegando por aqui, resolveria aquilo que ele não conseguiu fazer a vida inteira. Não, é totalmente o contrário, não é pular, é descer. Aí Jesus diz, olha, eu não preciso tentar. Eu não vou tentar a Deus, eu vou descer. Então ele está dizendo o seguinte, faça o caminho natural. Você não vai pular porque você quer saber se Deus ouviu ou não ouviu, se ele está lá embaixo de braços abertos. Não, nós não precisamos disso. Isso não define quem nós somos e o que vivemos. Isso não define ser curado ou não ser curado, não define evangelho. Alcançar ou não alcançar não define evangelho.
O que define o evangelho é que Cristo vai fazer essa jornada comigo. Eu não sei se vou viver muito mais do que estou agora, mas o tempo em que eu viver, Jesus fez essa jornada comigo. Eu não pulei, ele desceu comigo. Vamos descer, vamos fazer o caminho real e natural, porque o evangelho não nos desnaturaliza, ao contrário, ele te humaniza. Ele não quer forçar para o mundo espiritual cego, inconsequente, louco, não. Ele quer que eu e você tenha pé no chão. Sabe por quê? Porque o final de tudo não é essa carne, o final de tudo é a alma eterna, mente com ele. É sobre essa perspectiva que o evangelho me convida, e é sobre esse ponto que Jesus está dizendo: não, eu não pulo, porque eu não preciso pular, eu prefiro fazer o caminho natural. Irmão, leve quanto tempo for necessário, faça a tua jornada de forma natural, desça, ele está contigo. Não se deixe levar exatamente sobre essa pressão, que Deus não te ouve, é porque não está acontecendo. Não, fica tranquilo, ele está contigo. Aquilo do Salmo 91 é real para a gente, ele vai sim nos conduzir, porque a minha perspectiva sobre condução só se torna aparentemente real quando, na minha ótica, eu recebo tudo aquilo que eu quero receber. Mas a gente aprendeu pelo longo da vida que não é o que eu quero, é o que Ele quer. É sobre essa perspectiva que eu preciso que vocês voltem para casa pensando. É Cristo. De qualquer forma, o anjo do Senhor, como nos promete o Salmo 91, estará conosco guardando, seja para esse tempo, ou seja para o eterno, mas Ele estará guardando. Isso é a realidade. E aí Jesus desconstrói exatamente. Começa com algo natural, transcende exatamente agora para um espiritual, porque quase todos nós, às vezes, nos perdemos quando paramos para pensar no mundo espiritual. Por isso que ele leva exatamente, ele vai de 0 a 100, ele tira do mundo natural, da fome, e leva agora para o mundo espiritual. E aí, ele vai para um terceiro momento, extremamente interessante também, já que naturalmente falhou, e no mundo espiritual, a qual ele podia, forçar, porque na verdade às vezes nos soa como, aquela ausência, uma orfandade, Deus tem que me guardar, se eu pular ele precisa me segurar, e aí se torna quase que um desafio. Aí, só que não é uma fé, é uma crença, porque a fé é inteligente, a fé é sensata, a fé ela é extremamente pensante, a fé ela é original. A crença a gente crê naquilo que, qualquer coisa. Na verdade, a gente não crê no Cristo, a gente crê nos objetivos de qualquer divindade. E aí a gente está remetendo para Cristo, é Cristo. Aí ele tira exatamente agora desse ponto. E vai num outro momento que também é muito comum, porque já que a fome não foi possível, nem o mundo espiritual, eu vou levar isso para o auto-engano, o orgulho humano. Uma das coisas que mais tem destruído pessoas, ministérios, amizades, sucessos, porque agora ele leva ele ao mais alto monte e lhe oferece o mundo, oferece a glória, poder, a riqueza, a fama. E talvez essa seja uma das feras mais terríveis que carregamos na nossa existência. Porque parece um vírus. Às vezes uma criança não consegue definir quem ela é. E nem em que estado ela está transitando. Mas você consegue perceber como que ela gosta de autoridade.
e de poder. Um dia eu estava vendo uma, eu falei, meu Deus, não acredito. Ele estava convencendo o outro a trocar um bicleto, assim, um caco por uns. Eu olhei e falei, não vou deixar não. Tipo um carrinho daquele que fazia assim, soltava, que já nem ia mais, para um que era... Poder de dominação. Sabe, essa coisa que é muito comum, parece que já está intrínseco, parece que é um DNA. E ele já estava mandando ali, já estava... Isso que é extremamente comum e simples, às vezes olhando assim parece até bonitinho, é na verdade a nossa realidade. Começa de forma extremamente embrionária e vai até o fim, e a gente vive atrás disso. Se projeta, se vende a alma, sabe, se abre mão de valores eternos e terrenos de morais por conta de sucesso, de luzes. E é sobre essa perspectiva que a minha humanidade sempre declina, que, como te disse, talvez seja mais de algoz de todas essas esferas, porque às vezes eu percebo que pessoas nem elas usam o dinheiro para alcançar o poder, o sucesso e a fama. Não é nem tanto pelo dinheiro, porque você percebe que os mais ricos, as pessoas mais ricas do mundo são extremamente discretas, anônimas. Você diz, quando sabe que o cara é bilionário, você se assusta. Agora, boa parte desses que estão aí buscando, gosta de holofotes, glórias para si. E é sobre essa natureza que o diabo tenta, que ele faz uma proposta para Jesus e diz, te dou tudo isso. E é simples, é fácil, dobra o joelho e diz assim, eu te adoro. Que não é complicado, né? Não é difícil dizer, eu te adoro. Mas o grande sentido é para quem eu digo isso. Dizer não é difícil, nem para um lado, nem para o outro. Mas precisa ter uma escolha. É fácil dizer, mas quem merece ouvir isso? Sobre que perspectiva que eu quero dizer isso? Como isso acontece de dentro para fora? Agora, sobre que garantia que isso é real em mim? Eu adoro porque quando eu olho para trás, eu vejo um amontoado de coisas que conquistei. Quando eu digo isso e parece que eu celebro tudo isso, é porque eu vejo um acúmulo de resultados que eu conquistei. E Jesus era uma pessoa extremamente, principalmente da minha perspectiva, que ele não tinha nada para dizer isso. A única forma que ele poderia dizer isso era para quem ele queria dizer, que era para o Pai. Não era pelo aquilo que ele ainda não tinha feito, e nem pelo aquilo que ele iria conquistar, porque ele ainda não havia conquistado. É pelo aquilo que estava dentro dele. Somente ao teu Deus adorarás, e a Ele servirás. É isso que precede todas as coisas na minha alma e na tua alma. É sobre esse sentido que a vida cria os seus entornos e nós vamos nos definindo. Reda-te, Satanás. E ele sai. Aí o texto diz para a gente, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Eu te disse tudo isso para te dizer uma coisa muito simples, que era o que eu queria dizer, mas era muito rápido, e eu precisava então construir essa longa introdução para definir algo muito simples. Eu e você vamos viver uma vida inteira entre feras e anjos, vida inteira, seja nas pulsões naturais, seja no mundo espiritual, ou seja nessas inclinações extremamente alusivas ao brilho, à ribalta do meu ser. Vamos viver.
E muitas vezes nos sentiremos tentados, tanto pelo mundo espiritual quanto pela nossa própria natureza. Aí você está dizendo assim, mas como é que funciona isso? O espiritual vai atacar aquilo que é fácil. Eu me inclino. Ele sabe as minhas inclinações. Ele sabe os meus olhares. Ele sabe as ações. Ele não sabe o que eu penso. Mas que boa parte de nós, quase sempre, como é que a gente poderia dizer? Nós nos entregamos com os nossos olhos. O diabo dá aquela olhadinha e fala, já sei. Os nossos olhos nos traem. Os nossos gestos nos entregam. A nossa postura nos denuncia. Por isso que ele ataca exatamente. Mas quase sempre vem de algo natural. Vem da nossa própria natureza, essa fera que existe em nós. E aí ele ataca. Ele só espera a oportunidade. Depois que você tiver fome, depois que você estiver no extremo, extremamente, sabe, se sentindo extremamente apertado, sozinho e distante, e põe em dúvida, cadê Deus? Onde está Deus? Ou quando eu chego num ponto então da vida que eu fico me perguntando, cadê o sucesso? Será quando vai acontecer? Será que tudo que eu fiz, o que vivi, não será suficiente para me levar a esse lugar, esse ambiente? São sobre esses textos da alma que somos levados. Talvez seja menos para uns, mais para outros. Mas no final de tudo, nós vamos viver entre as feras. Mas sabe o que me consola? Sabe o que me dá esperança? Sabe o que me produz ânimo? Sabe o que me moveu a estar aqui? Sabe por que o Espírito Santo me, iluminou para te dizer isso? Porque o mundo espiritual vai sempre estar conosco, nos servindo. Aleluia. Não anjo num sentido como a gente viu no passado, aquela coisa que parece que estava acima da graça. Não. Um anjo num sentido seguinte: Cristo estará conosco. A graça não nos abandonará. O Espírito Santo que nos conduziu às águas da vida, nos levou ao deserto da alma, é o mesmo que vai nos conduzir ao céu de graça. A vida inteira vai ser entre feras, mas o Espírito Santo há de estar conosco. O mesmo que te conduziu até o extremo do teu ser, é o mesmo que vai te conduzir ao oásis do teu coração. O mesmo que te está levando ao extremo de uma enfermidade, é o mesmo que vai te levar ao estado de testemunho de que Deus fez um grande milagre pela tua vida. O mesmo que às vezes te permitiu e parece que no fundo de algo que você queria muito, é o mesmo que vai te resgatar para que as pessoas que com você convivem entendam que foi o Senhor que fez isso. Por você nada poderia acontecer, mas por Ele você está sendo agraciado de tempo em tempo, de vitória em vitória, e você vai sobreviver em meio ao deserto da vida. Esse é Cristo, é o Evangelho, e esses somos nós, que vem as feras, porque o Espírito vai estar sempre conosco. Com isso, nós vamos sobreviver até que nós possamos, como Cristo, encerrar a proposta pela qual Ele nos chamou, fechamos o tempo e vamos para casa. E aí as feras ficam por aqui e essa alma fica para sempre com Ele. Vamos ficar de pé, eu quero orar contigo. A minha oração é que eu e você, a gente pense sobre tudo isso. E que você entenda isso exatamente como uma geografia da tua alma. Não é que você tenha que passar isso, é que todos vão passar. É que algumas pessoas vão passar por coisas diferentes, mas todas nós iremos passar por esse grande momento.
impossível alguém chegar no fim de tudo isso sem ser tentado. Na verdade, eu aprendi ao longo da vida que a melhor forma de realmente provar para mim mesmo que existe Deus aqui dentro e palavra são as minhas próprias pulsões. É quando eu olho assim não me faz mais nenhum tipo de chamativo, porque o que aqui dentro está é muito maior, muito maior. Não dá para você ficar do lado de dentro de uma bolha dizendo: oi diabo, diabo, não dá. Tem que ir para a vida. E na vida vai ter que achar tudo isso. Mas é na vida também que nós entendemos que Cristo está conosco. Aleluia. É sobre a vida que a gente faz uma releitura de figuras, como o próprio Paulo, que disse assim: olha, eu sei passar por todos os processos. Eu pude experimentar as coisas mais nocivas que esse tempo me produziu: fome, dores, açoites, pessoas que lhe atacaram, judaizantes, covardias, naufrágios, perseguições. Mas ele disse: mas todas as coisas posso naquele que me fortalece. E chegou um tempo de loucura, que ele disse o seguinte: para mim tudo isso é leve e momentânea tribulação. Agora, como dizer tudo isso? É só nessa escola, gente. É só sendo tentado e vencendo em Cristo. É só passando pela luta e vencendo em Cristo. É só sendo provado e mostrando que o que tem dentro de nós é maior do que todas as nossas necessidades, do que todas as pulsões da carne, de tudo, sabe, do mundo espiritual, do diabo, do seu mal, e também de tudo aquilo que a vaidade desse tempo pode nos oferecer. Aqui, que tem aqui dentro, é muito maior. E é sobre esse histórico que eu quero orar por você agora. Se isso não foi muito claro para você até hoje, a minha oração é que isso fique extremamente bem definido. Cristo é através do teu sacrifício e daquele exemplo de deserto que, em nome do nosso Pai, eu oro agora para que o Espírito Santo nos ajude nessas compreensões naturais, espirituais ou nas minhas vaidades comuns. Labra um pouco. Possa ver o Senhor trabalhando na minha vida, que eu consiga conquistar um dia após o outro, Deus amado, essa consciência de um evangelho pela tua palavra, que por dentro me transforma e por fora te exemplifica. Por esse evangelho, pela tua palavra, que por dentro realmente me mostra quem verdadeiramente age no meu interior, e por lado de fora reprime, repreende, expulsa toda ordem contrária, Senhor amado, à minha vida de santidade. E assim eu creio que o Senhor age e faz na vida de todos nós. E sobre este momento eu oro e te clamo para que o Senhor nos dê compreensão, e mediante as nossas lutas e provas, essa palavra efetive e que ela tenha um fim em nós, em nossos corações. Muito obrigado, Deus. Essa é a nossa oração em nome